18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Os principais destaques do programa desta quarta-feira. A temporada de adesões a Lula e a Bolsonaro foi encorpada nesta quarta-feira. Secretários deixam o governo do estado de São Paulo após anúncio do governador de apoiar Jair Bolsonaro. Números do primeiro turno: Bolsonaro e Lula empataram em 3 cidades brasileiras. Intolerância: lulista e bolsonarista discutem, entram em luta e o torcedor de Bolsonaro acaba morto a facadas. Adolescente fere 3 colegas com arma de fogo em escola de Sobral, no interior do Ceará. Ex-jogador Cafu tem imóvel leiloado em São Paulo. A política paraibana, os destaques da política nacional, o cotidiano brasileiro. Tudo no Cidade em Revista, que já está no seu rádio, seu tablet, seu computador, seu rádio, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h06 agora.
O aplicativo Radiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Neste ano, estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da Amirte. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Geovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Geovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Hora certa. 18h10 na Paraíba, precisamente 6h10 agora.
meus amigos, saudações, minhas amigas. O desejo de uma ótima noite para todos. Esperando e estimando, como sempre, que todo mundo esteja bem. Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora, o nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Eu venho dizendo a vocês que a proporção que a data da eleição vai se aproximando, tem gente que vai ficando maluca, infelizmente. Foi assim no primeiro turno e está sendo assim também na perspectiva de segundo turno. Eu tenho recebido muitas mensagens de amigos falando sobre a história das filas que foram registradas em algumas sessões eleitorais. A verdade é que muita gente se enrolou na hora de votar. 5 votos pode ser fácil para mim, para você, e é fácil, mas nem todo mundo é igual. E pessoas de uma certa idade, pessoas que já estão, de certa forma, cansadinhas e com a mente também cansada, tiveram dificuldade para votar. Em outros casos, a biometria não foi reconhecida, tentava uma vez, 2, 3, uma confusão danada, e depois a pessoa tinha que assinar aquele caderno de presença, e não levaram a cola, o papelzinho com os números dos candidatos. Sai de casa sem saber em quem votar, às vezes pensa que quando chegar lá vai lembrar todos os números, e não lembra. E tem uma situação também que eu não tenho como explicar, porque não entendo, não sei como é que isso acontece. Há pessoas que quando chegam na sessão eleitoral, elas ficam nervosas. Vão votar com uma tremedeira danada e se alteram psiquicamente ou psicologicamente falando. Tem isso também. Pessoas que demoraram 5, 10 minutos, até mais, para votar. Não conseguiam. E ficava aquele clima de insatisfação, aquele clima ruim, pessoas gritando na fila. Agora, é preciso que a gente entenda que no segundo turno, isso praticamente não deve acontecer. Eu não vou dizer que não pode, porque pessoas que são lentas para determinados procedimentos, nós encontramos todo santo dia, em tudo que é lugar. Mas você vai, no máximo, votar em 2 pessoas. E 2 pessoas, 2 candidatos, que só terão cada um 2 dígitos. Não é possível que a pessoa ainda vá se enrolar para votar só em 2 candidatos. No caso aqui da Paraíba, você vai votar primeiro para governador, aí você vai ter ou 40 ou 45. Um dos 2. Ou então vai anular, ou então vai votar em branco. E para presidente da República também só terá 2 possibilidades. Ou vai votar 13 ou vai votar 22. Não é possível que alguém ainda vá se complicar, que alguém ainda vá se enrolar no dia 30 desse mês para votar em determinados lugares apenas para presidente da República, porque onde o governador já foi escolhido, vamos dizer, Rio Grande do Norte, o pessoal só vai votar para presidente da República. Então, ou 22 ou 13, ou 13 ou 22. Já aqui na Paraíba, que a gente não teve decisão para governo no primeiro turno, você vai votar 2 vezes. Primeiro governador, ou 40 ou 45, depois vai votar para presidente, ou 22 ou 13, ou 13 ou 22. Mas eu comecei dizendo que a proporção que a data da eleição vai se aproximando, tem gente que vai ficando lelé da cuca. E muitas vezes esse clima de acirramento e essa empolgação por parte de determinadas pessoas descamba para o mundo da violência, da agressão, desse terreno perigoso que nós já vimos registros no primeiro turno. Pois não é que aconteceu agora novamente? E foi ontem, no interior não, no litoral de São Paulo, um eleitor de Lula acertou diversas facadas em um apoiador de Bolsonaro numa cidade chamada Itanhaém, litoral de São Paulo. O bolsonarista morreu.
que até isso o pessoal politizou no Brasil. Só morria lulista. Agora foi o lulista que matou o bolsonarista. O autor do crime foi preso. O motivo, segundo testemunhas, foi discussão política. Um defendendo Lula e o outro defendendo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Pode um negócio desse? Tem juízo uma pessoa dessa? Não tem condição. A investigação revela, pelo menos pelos primeiros passos da autoridade policial, que o autor do crime, Luiz Antônio Ferreira, apoiador do Partido dos Trabalhadores, e a vítima, José Roberto Mendes, foi esfaqueado várias vezes e não resistiu aos ferimentos, morrendo logo após a confusão. De acordo com a polícia local, cidade de Itanhaém, houve uma discussão dentro de casa entre os dois. Depois eles entraram em luta corporal e um estava com a faca, tome facada no outro. A Polícia Militar confirmou essas informações e, em nota, a corporação diz que os agentes de segurança foram acionados para atender a uma ocorrência de agressão por meio de utilização de uma arma branca. Quando os agentes chegaram no local, se depararam com esse homem de 52 anos caído no chão, com vários ferimentos no rosto, nas costas, no pescoço, provocados pelas facadas. Em seguida, os policiais conseguiram prender o autor do crime de 42 anos, que disse que era amigo da vítima e os dois moravam juntos. Estão vendo aí? Segundo o agressor, o amigo estava com a faca e, na hora da confusão, ele tomou a faca e acabou matando o amigo com quem morava. Lembra você que no primeiro turno nós tivemos aquela discussão entre o policial penal Jorge Guaranho e o Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu. O Marcelo Arruda acabou morto a tiros. O policial penal Jorge Guaranho também foi atingido por disparos e agredido pelos colegas do Arruda. Passou alguns dias hospitalizado e hoje está no complexo médico penal lá de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. E também teve um caso que ocorreu no estado do Mato Grosso, no dia da independência do Brasil, 7 de setembro, onde um apoiador de Lula foi morto por um bolsonarista no interior de uma fazenda, conforme divulgamos naquela oportunidade. Então, é o terceiro caso de homicídio provocado por discussão política, sem falar nos inúmeros casos que são registrados todos os dias de pessoas que brigam, que se atritam, que muitas vezes se agridem, e essas confusões todas têm parado nas delegacias de polícia. São 6h19 agora. Discussão, confusão, atrito, briga, encrenca, nada disso leva alguém para frente, só resulta em tragédia. Não tem futuro. Não tem futuro. Eu sei que tem as piadinhas que muitas vezes alguns acabam soltando, e algumas pessoas têm um pavio curto, não toleram esse tipo de provocação. Todo dia tem. Pelas redes sociais, então, é o que mais tem. Eu participo de alguns grupos e fico olhando ali, passando, atualizando. Meu amigo, é discussão dia e noite sem parar. A coisa mais sem futuro do mundo. E curioso também é que, no meu caso, e tenho certeza que de outros colegas que trabalham na comunicação, também ocorre com eles, é que você coloca uma notícia, você posta uma notícia, para usar a expressão correta, tá aqui a notícia, tá? Notícia envolvendo Lula, por exemplo, aí você vai e bota a notícia. Daqui a pouco, quando a notícia é considerada por alguns ruim para Lula, aí lá vem aquele povo brigar com o jornalista, como se fosse o jornalista o culpado de Lula ter dito uma bobagem, uma besteira. Eles acham ruim quando sai alguma coisa que é considerada prejudicial, digamos, eleitoralmente falando, a Lula. A mesma coisa acontece quando é em relação a Bolsonaro.
Bolsonaro dá uma canelada aqui ali, um escorregado, diz alguma coisa que não deve, repercute mal. A imprensa publica, lá vem os bolsonaristas reclamar do jornalista. Não, você vai reclamar do seu candidato lá, que falou merda, que disse bobagem. Tanto vai ser Lula como ser Bolsonaro. É só não falar. Não falando, não sai. Agora, quando o personagem lá gera o fato, e o fato é publicado, se o fato for falso, aí é outra coisa. Se for notícia falsa, se for fake news, é outra situação. Aí você pode censurar a imprensa, censurar o jornalista, criticar e tal. Agora, quando o personagem lá gerou aquela informação, vai reclamar dele. Você gosta de Bolsonaro? Gosta? Vota nele? Vota? Tudo bem. Aí ele faz uma bobagem e a imprensa publica, fique com raiva dele e não da imprensa. Aí sai um, apoia Lula, a imprensa publica, o bolsonarista fica com raiva da imprensa. Quando o sujeito vai apoiar Bolsonaro, que a imprensa noticia, aí vem o lulista e fica com raiva. Não quer que você divulgue que alguém aderiu a Bolsonaro, não. É para divulgar só as coisas boas para Lula e ruins para Bolsonaro. Aí você vai para a Rede Globo, aí você vai para a Globo News, você vai para a Folha de São Paulo, para o portal UOL. Aí só sai coisa boa para Lula e ruim para Bolsonaro. Mas a imprensa, que é considerada séria, que trabalha com isenção e como o jornalismo deve ser, aí não. Sai coisa boa dos dois lados e sai coisa ruim dos dois lados, desde que aconteçam. É assim que ocorre. Hoje, aliás, por volta de 10 horas da manhã, eu recebi também mensagem de um amigo, ouvinte, leitor e telespectador, porque vocês não se enganem não. Muita gente escuta programa de rádio, muita gente vê televisão, muita gente lê os portais de notícias, as pessoas estão mais informadas do que antigamente. Aí o ouvinte diz, emissora tal, aqui de Campina Grande, emissora tal, apresentadores fulano, 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 tal. Meu amigo, só sai notícia ruim para Bolsonaro e coisa boa para Lula. Fale lá no seu programa. Não, meu amigo, eu não tenho. Quem tem que falar não sou eu. Você é bolsonarista? Sou. Voto em Bolsonaro, votei, trabalho para ele, minha família toda vota nele. Você está sentindo que o seu candidato está sendo prejudicado e o outro beneficiado? Estou. Justiça Eleitoral. Tem aí o aplicativo Pardal. Tem telefone para você fazer a denúncia. Você que está sentindo que há benefício para um e prejuízo para outro, o que a lei proíbe, você denuncia. Ah, não, eu queria que você falasse lá. Não, não sou eu que vou resolver isso. Você tem que reclamar ou da direção da rádio onde isso está ocorrendo, ou então denunciar a Justiça Eleitoral. Denunciando, a Justiça vai pedir a gravação daquele programa que você disser qual foi, em que dia foi, em que horário foi, e vai ouvir. Se houver fundamentação no que você está dizendo, os apresentadores serão punidos, a emissora também será punida. Se não houver, não acontece nada. Então tem essas coisas e as pessoas percebem, as pessoas notam. É para fazer isso a imprensa? Não é. A lei não dá esse direito. A lei diz que deve ser tratamentos iguais para todos os candidatos. Nada de prejudicar um e beneficiar o outro. Agora, nem todo mundo segue, porque a imprensa é feita por pessoas. Do jeito que o Ministério Público é feito por pessoas, do jeito que a justiça é feita por pessoas, e essas pessoas nem sempre são isentas, ou nem todas são isentas. Algumas trabalham direitinho, de forma correta, como deve ser. E outras trabalham para o seu candidato. Estão na justiça puxando a brasa para o seu candidato. Estão no Ministério Público puxando a brasa para o seu candidato. E estão na imprensa também fazendo a mesma coisa. O que é errado, não é para acontecer assim. Mas, felizmente, isso não é regra. Isso são as exceções. São 6h26 agora. A temporada de adesões aí acontecendo. Adesão para tudo que é lado.
Tem adesão de peso e tem adesão que não pesa nada. Tem adesão verdadeira e tem adesão falsa, porque tem adesão anunciada de quem já era de casa. Aí não tem mais sentido. Agora, tudo isso ocorre porque tem a história de criar o clima, criar a atmosfera, dar peso à candidatura, não é assim? Lá no primeiro turno a gente, quantas vezes, observava no noticiário, candidato fulano de tal anunciando a adesão do terceiro suplente de vereador. Não tem peso nenhum, mas é melhor anunciar a adesão desse terceiro suplente de vereador do que anunciar que o terceiro suplente abandonou a candidatura. Política se faz na base da adição e da multiplicação, somando e multiplicando. Política não se faz diminuindo, ou seja, subtraindo e nem dividindo. Toda a vida foi assim e assim será. Só que as pessoas não compreendem isso. Hoje, por exemplo, nós vimos aí várias adesões a Lula e várias adesões a Bolsonaro. Todas são importantes. Os dois candidatos que restaram para o segundo turno, eles têm o direito de buscar adesões. E os dois têm também o mesmo direito de publicizar, divulgar, dar a conhecer à população essas adesões. Faz parte do jogo político. Se as adesões são maiores ou menores, se vão repercutir ou se não vão, é uma outra história. O cara que é doido por Lula, todo que é adesão que vai para Bolsonaro, para ele não presta. E o contrário também ocorre. Alguns bolsonaristas, quando Lula anuncia aqui uma adesão, e começa a botar defeito, não presta. Se fosse para o lado dele, era nota 1000. Eu aqui entendo que toda adesão é boa, toda. E se você for analisar, é claro que tem umas que são mais importantes, outras nem tanto. Mas quanto mais adesão você anunciar, melhor para você. Vai botar na cabeça do eleitor, mesmo que de forma superficial, que a sua candidatura é importante, que a sua candidatura tem peso, que você tem chance de ganhar. É assim. Lula ontem à tarde, eu acompanhando o noticiário, Lula, a esposa, Janja, com dois frades franciscanos, aquelas batinhas marrons que Emanuel Ivan usava quando estava lá no seminário, Frei Pascoal usava aqui em Campinas, Frei Matias, e Janja, a mulher de Lula, agarrada com uma estátuazinha, uma imagem de São Francisco, com os animais ali. Eu tenho até uma imagem daquela, foi presente de mamãe. Talvez a mulher de Lula nunca tenha ido na igreja, não sei, nunca tenha rezado, nunca tenha se agarrado com imagem, nada, mas faz parte. Era o dia dos animais, tem toda uma simbologia. Qual é o objetivo daquilo? Cativar o eleitorado católico. Olha, tá vendo Lula? Lula é católico, a esposa de Lula está ali com um santinho no braço e tal. E Lula dizendo mais, que tinha ganhado de Chico Buarque uma estátua de São Francisco, feita em madeira, e que ia levar para os frades fazer a bênção da estátua. Tem importância? Tem importância. Faz parte do jogo. Agora, se Lula fez isso, Bolsonaro tem o mesmo direito de ir para a igreja católica, de ir para a igreja evangélica, de ir para o terreiro de Umbanda, de ir para a reunião da maçonaria, para onde ele quiser. O que um pode, o outro pode. E o julgamento é seu, é nosso, é do eleitorado. O que nós devemos é acabar com essa coisa de que o meu pode tudo e o outro não pode nada. Aí está errado, meu amigo Afonso Marreira. É por isso que tem briga, é por isso que tem confusão. Mas hoje nós tivemos aí, por exemplo, Simone Tebet, agora, às 4 horas da tarde, 4 horas, 16 horas, anunciando que o voto dela é para Lula. E colocou uma série de, digamos assim, exigências para que ela faça isso. Ela disse, olha, eu estou declarando apoio a Lula. Agora, ele tem que fazer isso, isso e isso. Colocou condições. De certa forma, impôs condições. Veja que tinha aquela ideia do Ciro Gomes de fazer com que os bancos perdoassem parte da dívida dos brasileiros que estão aí endividados e com o nome sujo. Aí Lula já incorporou esse negócio, porque foi uma das exigências do PDT,
para que ontem fosse feito o anúncio de apoio, através de Carlos Lupe, porque Ciro Gomes em momento algum falou no nome de Lula, ao contrário de Simone Tebet de hoje. Porque o que Lula queria, e faz parte do jogo, ele não está errado, era que ontem Ciro Gomes estivesse do lado dele, depois de tudo que Ciro disse no primeiro turno, você lembra? Picareta, ladrão, corrupto, não sei o que. Aí Lula queria que Ciro Gomes fosse ontem para o lado dele para sair das fotos, nas imagens da televisão, na internet. Ciro não foi. Ciro falou lá de Fortaleza e não citou o nome de Lula. Simone Tebet, embora tenha almoçado com Lula hoje, teve um almoço na casa de Marta Suplicy, lá em São Paulo. Mas ela não quis aparecer ao lado de Lula. Ela fez o anúncio sozinha num hotel em São Paulo, sem estar ao lado de Lula, para não gerar imagens, entenderam? Tudo isso é uma estratégia, porque Simone Tebet quer ser candidata a presidente da República daqui a 4 anos, em 2026, e se ela aparecesse agora do lado de Lula, elogiando Lula, essas imagens, quem sabe lá na frente, poderiam ir para um guia eleitoral. Nem Ciro foi e nem ela foi, mas ela disse que entre Bolsonaro e Lula, prefere Lula, e que ele incorpore ao seu programa de governo teses defendidas por ela no primeiro turno, que terminou domingo passado. Então, os candidatos à presidência que vão disputar o segundo turno, Lula e Bolsonaro, receberam novos apoios hoje, quarta-feira. Lula recebeu pela manhã os apoios do governador do Pará, já era lulista, mas faz parte do jogo. Eu vou anunciar mesmo quem já está comigo, que é para dar peso aqui. Então, Helder Barbalho foi para lá dizer que é Lula. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também postou nas redes sociais que vota em Lula. E agora à tarde, como eu disse, a terceira colocada no primeiro turno, Simone Tebet, formalizou o apoio ao candidato petista. Já o candidato, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que é Bolsonaro desde novinho. O do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também é Bolsonaro desde novinho. E vocês sabem que Bolsonaro já havia anunciado ontem Antônio Denário, governador de Roraima, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Mauro Mendes, do Mato Grosso. Hoje de manhã anunciou Ronaldo Caiado, de Goiás, além de Gladson Camelli, que é do estado do Acre. Lula teve os anúncios de Almano Freitas, do Ceará, Carlos Brandão, do Maranhão, Rafael Fonteles, do Piauí, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e hoje Helder Barbalho. Desses aqui, alguns já eram de um lado e do outro. Fátima Bezerra foi contra Lula, foi, se ela é do Partido dos Trabalhadores, vocês estão entendendo? Mas isso faz parte. Lula não está errado e nem Bolsonaro está errado. Errado está você, quando pensa que só um está certo e que o outro está errado. Já o MDB, que é o partido de Simone Tebet, anunciou ontem a decisão de liberar os diretórios estaduais para cada um tomar a decisão que achar conveniente. Cada um age como quer. Veja que aqui na Paraíba, Veneziano Vital do Rego, que é o presidente do partido, ficou com Lula no primeiro turno, o tempo todo pedindo voto para Lula e Lula pedindo voto para ele, tentando associar a sua imagem, Veneziano, à de Lula, o que não convenceu o eleitorado pela votação que Veneziano teve. Olha a votação de Lula e veja a votação de Veneziano. Você vai ver que não funcionou. Não funcionou. Aliás, hoje, desde amanhã que aconteceram encontros de paraibanos com autoridades. Logo cedo estavam no Palácio da Alvorada conversando com Jair Bolsonaro, Romero Rodrigues e Efraim Filho. Romero Rodrigues e Efraim Filho foram lá conversar com o presidente Bolsonaro. Agora à tarde, Veneziano Vital do Rego e o governador João Azevedo estiveram reunidos com Lula. E lembram que eu falei ontem lá na televisão e aqui, o projeto maior do Partido dos Trabalhadores é eleger Lula. Eles querem a presidência da República. O resto é café pequeno, forma de dizer, naturalmente. Então, o que foi que Lula chamou o Veneziano em São Paulo para quê? Olha, você pediu meu apoio no primeiro turno e eu dei.
Agora eu vou pedir para você se juntar de novo a João Azevedo e pedir voto para mim, os dois. Estão vendo como é o negócio? E Veneziano vai aceitar? Você tem que perguntar a ele. Não pergunte a mim. E Pedro Cunha Lima? Não, Pedro está quieto. Pedro disse que está pensando em ser governador da Paraíba. Nem vai dizer se vota em Veneziano, em Bolsonaro, e nem vai dizer se vota em Lula. Mas o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, ontem à noite disse que é Bolsonaro desde novinho. Vocês estão vendo como é que se joga o jogo da política? É de acordo com o momento, é de acordo com a conveniência. Não brigue, não se atrite, não arengue, não encrenque com ninguém por causa de política, porque nos bastidores estão acontecendo e acontecem coisas que você nem sonha, nem imagina. Tudo isso faz parte do jogo político, que não é outro senão o jogo pelo poder. São 6h37 na Paraíba. Ouvinte me pergunta aqui se eu acho que a pessoa considerada conservadora é retrógrada. Eu não acho. Olha, na política, cada um adota a posição que acha conveniente. Você vota em Lula? Vote em Lula. Você tem seus motivos para votar em Lula? Tem. Continue votando em Lula. O problema é seu. Você quem está escolhendo. Você é fã de Bolsonaro, aprecia o que Bolsonaro fez e faz, votou nele lá em 2018, gostou, está gostando do governo dele, continue votando nele. É assim. E todo mundo vive bem. E quem ganhar vai governar e quem perder vai ser oposição. E nós devemos todos, lulistas e bolsonaristas, desejar o bem do Brasil, o progresso do Brasil. E não fazer como aqui em Campina ocorre no 13, por exemplo. Tem duas chapas disputando a eleição no 13, só uma vai ganhar. Uma ganha e uma perde. Quando sai o resultado, os membros daquela chapa perdedora já começam a trabalhar contra a chapa que ganhou. Mesma coisa ocorre hoje no Brasil. O sujeito ganha a eleição, disputou, ganhou no voto, democraticamente, tudo legal. Quando toma posse, no outro dia, fora fulano, impeachment já. E peraí, para que fazer eleição? Curioso, né, como as coisas acontecem aqui no Brasil. A maior parte desses que ficam pedindo impeachment de quem se elege, eu faço um teste bem rapidinho com eles. A maior parte, claro que não são todos. Impeachment, vem cá, escreve essa palavra aí. Se você escrever a palavra impeachment corretamente, aí o seu pedido para mim é válido. Se não souber, você é uma Maria e vai com as outras. Meu amigo Iremar Silva, faz uma afirmação aqui que é verdadeira, né? Ele disse que hoje a Rede Globo vai divulgar uma pesquisa. Se é verdade que vai divulgar, é. E se a pesquisa é verdadeira, eu digo que não. Já vou dizer antes de saber o resultado. Porque eu não acredito mais em pesquisa do IPEC nem do Datafolha. Aliás, eu nunca acreditei em nenhuma dessas que foram divulgadas no primeiro turno. E quando eu divulgava no meu portal de notícias, o camisa10.net.br, a pesquisa do Paraná, meu amigo, o que eu recebia de provocação e de piada de lulista e de petista, porque o pessoal, olha, o eleitor, sobretudo o eleitor fanático, ele quer que a pesquisa dê o resultado que ele deseja. Ele não quer que a pesquisa revele a realidade. Quando dá aquilo que ele sonha que aconteça, aí é a melhor do mundo. Mas se for diferente, não vale nada. E vem reclamar de quem publicou aqui, no meu caso. E não de quem fez.
Vai reclamar lá do Instituto, meu amigo, quem fez a pesquisa. Eu apenas faço aqui a divulgação. Paraná Pesquisas foi a que mais se aproximou do resultado. A que recebeu muitas críticas dos meus leitores, de alguns dos meus leitores, é verdade, foi a que bateu. Todas as outras, 11 pontos, 14 pontos, 18 pontos, tudo errado. Estão vendo o resultado? Então, se você quiser acreditar, Iremar e demais ouvintes, vai sair uma do IPEC, vai sair da Datafolha, tudo isso aí. Vai acreditando, você quem sabe. Eu não confio mais e nem acredito. Aliás, faz muito tempo que eu não acredito, porque a gente sabe a realidade. Quem vive nisso aqui sabe qual é a realidade. Eu disse lá na televisão, no decorrer desse primeiro turno, minha gente, nem Lula caiam na real, eu dizia para alguns. Fulano, amigo, cai na real. Lula, no auge da popularidade, 83, 86% de popularidade, não conseguiu se eleger no primeiro turno. O único que se elegeu em primeiro turno foi Fernando Henrique Cardoso. Nunca, de lá para cá, alguém conseguiu se eleger em primeiro turno. Não, mas dessa vez, olha aí, a Datafolha está dando 18 pontos. Eu dizia, dê logo a faixa para Lula. É só você dar logo a faixa para Lula, não precisa fazer eleição. Alguém com 18 pontos, 20 pontos na frente do outro, pronto. Mas o cara é empolgado, não acredita, e fica com raiva de quem divulga e quem tenta retratar a realidade. Então, para vocês que estão me escutando, as pesquisas vão começar a sair hoje. Quem quiser acreditar, que acredite. Eu, Paulinho Roberto aqui, não acredito nesses institutos aí que vendem pesquisas. Eles vendem literalmente, porque a pesquisa do IPEC, encomendada pela Rede Globo, ou seja, a Rede Globo está pagando. Quem diga que você paga e diz qual é o resultado que quer. E os caras fazem, eu não sei se é ou não, porque eu não estou lá. Eu sei que é possível, é sim. Que é possível fazer isso, é. Então, é só você acreditar, não tem problema nenhum. Os bastidores da política, né, Ivan? O que ocorre nos bastidores vocês nem imaginam. Vocês não têm a menor ideia. Mas cada um que vai se empolgando. Sim, mas o que eu ia dizendo é que, por conta dessas adesões, esses movimentos todos, olha só. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou ontem que vai apoiar Bolsonaro. Por quê? Porque ele não foi para o segundo turno. O segundo turno em São Paulo será entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas. Sendo que Tarcísio de Freitas, o candidato de Bolsonaro, que foi ministro de Bolsonaro, passou para o segundo turno em primeiro lugar. Essas pesquisas aí que muitos defenderam do IPEC e do Datafolha, davam Tarcísio em terceiro, Fernando Haddad em primeiro, Rodrigo Garcia em segundo e o candidato de Bolsonaro em terceiro. O candidato de Djalma Neves de Bolsonaro foi o primeiro e o atual governador ficou em terceiro. Aí eu escutei de algumas pessoas, não, mas olha, você está errado, porque o Datafolha e o IPEC acertaram a votação de Lula, erraram a de Bolsonaro. Meu amigo, pesquisa não é feita para isso não, para acertar de um e errar do outro não. Pesquisa é feita para dar o panorama correto. O panorama correto. Em nenhum momento teve aquilo de 18 pontos, 20 pontos, 14 pontos não. E quem conversava com o povo sabia, quem via as movimentações pelas ruas sabia. Então, saia dessa de que pesquisa acertou a de um candidato. Olha, a votação de Lula, o Datafolha foi em cima. Não foi contratado para acertar a votação de um candidato. Foi contratado para revelar e se aproximar da votação dos dois. Ninguém encomenda uma pesquisa para acertar a votação de um. Nunca. Entendam isso. Mas o que eu ia dizendo é que, em São Paulo, como o governador ficou em terceiro, e ele sabe que foi sacaneado por tucanos que foram pedir voto para Lula e para outros candidatos, esquecendo dele, porque é o seguinte, ele era o vice de João Dória. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo para entender. Rodrigo Garcia era o vice de João Dória. João Dória, com aquele negócio de querer ser presidente da República de todo jeito, aquela onda da vacina e nada daquilo colou. Porque o povo de São Paulo já tinha descoberto que o João Dória é um tremendo mala. É uma mala não, um baú sem alça. Então o povo entendeu e os políticos também entenderam.
Porque João Dória é egocentrista, tudo é ele. É eu e eu e eu. É o narciso, isso, só tem isso, ele e o espelho. Então, o acordo lá atrás era o seguinte: João Dória, a gente vai apoiar a sua reeleição, agora você, se for reeleito, vai renunciar para ser candidato à presidência da República. Não tá bom. Aí o vice foi colocado, Rodrigo Garcia, virava governador para disputar a reeleição. Quando as pesquisas foram saindo e João Dória viu que não ia ganhar de jeito nenhum, aí o que foi que ele disse? Não vou mais renunciar, eu vou ficar governador. O cara soltar uma boquinha daquela de governador de São Paulo, porque, minha gente, o orçamento do governo do estado de São Paulo só é menor do que o orçamento da República, da nação, do governo federal. É maior do que o orçamento de todos os estados. O orçamento da Prefeitura de São Paulo, durante muito tempo, foi maior do que o orçamento de todos os outros estados, excluindo São Paulo. Não sei se ainda é. Mas o do estado, seguramente, só perde para o da nação. Aí João Dória disse: eu não vou deixar isso aqui não, porque eu não me elejo de jeito nenhum, presidente da República, ele tinha pesquisas para consumo interno, vou ficar. Aí quando o pessoal percebeu que João Dória ia ficar, chamou ele e disse: olha, vem cá, ou você renuncia, conforme foi acordado lá em 2018, ou nós vamos empichá-lo na Assembleia. Motivo tem para empichar e nós temos maioria, nós vamos botar você para fora. Ele foi forçado a renunciar. Aí o Rodrigo Garcia assumiu. Aí disse: agora eu sou governador e serei candidato à reeleição. Como os caras, os doristas de dentro do governo, começaram a trabalhar contra ele, aconteceu dele não ir para o segundo turno. O que foi que ele fez ontem? Pronto, tudo bem, agora eu vou anunciar a adesão a Jair Bolsonaro. Aí Fernando Henrique pegou ar, quem mais? Zé Serra pegou ar, o Luiz Nunes Ferreira pegou ar, os tucanos de São Paulo, todos que não tem mais voto de qualidade nenhuma, pegaram ar com ele. E pediram para que alguns secretários que estão no governo deixassem as pastas. Entre eles, aquele filezinho lá do Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, o Nhonho. Foi o primeiro que disse que ia sair. Aí Rodrigo Garcia disse: dane-se todos vocês. O governador sou eu, é um saindo e eu botando o outro no lugar. Por quê? Porque a máquina do governo do estado de São Paulo é uma máquina fortíssima. Vocês têm noção de quantos bilhões de reais entram ali por mês? Esse é um reforço de peso em qualquer campanha ou não é? É claro que é. Aceitando você ou não, sendo lulista ou bolsonarista, é uma outra história. O que é que ocorre? É que o Rodrigo Garcia está vendo lá na frente. Ele vai terminar o mandato, já não foi para o segundo turno, vai entregar o governo ao bolsonarista, provavelmente, é isso que ele quer entregar, ao Tarcísio de Freitas, e pode virar secretário importante de um governo de Tarcísio em São Paulo, se Tarcísio vencer, obviamente, é o cálculo que ele está fazendo, ou virar ministro num eventual segundo mandato de Jair Bolsonaro. Então ele está salvando a pele dele. Aí ele vai trabalhar para Fernando Henrique, que não canta mais nada, vai trabalhar para Zé Serra, pato morto, não se elegeu nem deputado federal, vai trabalhar para Luiz Nunes Ferreira, aquele chanceler hein? Não tem sentido. Então é dessa forma que as coisas acontecem, para você ver: os secretários todos estão abandonando, e o governador é ele. Pode sair todo mundo, ele fica sozinho. Bota o outro para acumular o cargo ou nomeia alguém até o fim do ano. Qual é o problema? O governador é ele, era vice, virou governador, é quem manda no estado. João Dória não apita mais nada, eu acho que está fora da política, definitivamente, ninguém quer mais conversa com ele, nenhum partido quer ele mais se filiando, de jeito nenhum. Virou máquina de solda elétrica e é desse jeito que as coisas estão acontecendo. São 6h50 na Paraíba.
gente mandando mensagem, algumas pessoas compreendem como é que as coisas na política funcionam, outras pessoas não compreendem, umas não compreendem porque têm realmente dificuldade de entender esses meandros da política, e outras não entendem porque são apaixonadas, e aí fica muito difícil, né? Meu amigo Tião Lima, tem gente que quer escutar aquilo que lhe agrada, mesmo sendo mentira, aí não dá. Isso não é jornalismo, isso é fofoca, né? Deixa eu ver aqui, passar limpo as mensagens, senão o povo me mata. Meu amigo Soldado Teixeira, Manuel Brás, José do Egito, Marcelo, Comandante Murta, Dimas de Matinhas, Cid Geraldo, Antônio Clemente, boa noite. Olha aqui, Márcia Rodrigues, no Rio de Janeiro, o casal Isabela e Bebeto, lá em Cuité, a Luiz 10 anos, Pedro aqui no bairro do Catolé, meu amigo Alexandre Moura, doutor Alexandre Moura, foi secretário de Ciência e Tecnologia, quando Cássio Cunha Lima era prefeito, é um homem que conhece o mundo. Alexandre Moura fabrica software aqui em Campina Grande, produz software, e tem negócio com a China, com Singapura, com a Alemanha, com os Estados Unidos, com a Itália, conhece o mundo. E entende de informática, de tecnologia da informação como poucos. Eu gosto de conversar com ele. É uma das pessoas que tiram minhas dúvidas quando eu quero saber alguma coisa de tecnologia, de máquina, de computador, como é que funciona. Então eu tenho que conversar com quem sabe. Eu não vou conversar com alguém que acha, como eu acho. Eu acho isso. Você acha, mas não é. Não é assim? Evandro Lima, você acha que Lula irá cumprir com as exigências de Tebet, caso ele ganhe? Meu amigo, para ganhar a eleição, tem candidato que faz qualquer coisa. Você aceita tudo, você diz que vai fazer tudo. Aí depois que ganha é outra história, né? Isso não é só com Lula não, viu? É para a maioria. Eu tenho aqui Robson Regis, meu amigo lá de Aloysio Silva. Eita, 154 milhões. É o homem que vende carro Chevrolet mais barato em Campina Grande. Meu amigo Robson Regis. Pode chegar lá em Aloysio Silva, ele não anuncia aqui comigo não. Anunciou lá na Rádio Cidade. Mas você pode chegar lá se você for comprar um carro, realmente, 0 quilômetro. Robson, eu vim aqui, foi Paulo Roberto que me indicou. Ele vai dar um desconto para você na hora. E pode ir para a concorrência que ninguém faz o preço que ele faz. Olha, quando eu fui comprar, o último carro que eu comprei vai fazer um ano, foi em novembro do ano passado. Eu consultei aqui os dois, né? Porque você tem que fazer isso hoje em dia. Eu consultei Aloysio Silva e Dão Silveira, que são os dois da Chevrolet. Aí peguei o preço de um e o preço do outro. Consultei Tambaí em João Pessoa. Consultei Tambaí em Recife. E mais uns dois que tem lá em Jaboatão. E consultei também o que tem em Timbaúba, aqui em Pernambuco. Tudo concessionária Chevrolet. Aí eu dizia qual era o carro que eu queria e qual era o menor preço. Quando o vendedor dizia, esse é o menor preço que você faz, eu quero comprar. Daí não cai nada. Pronto. Eu peguei umas 6 cotações. O menor preço foi lá em Aloysio Silva. Então eu recomendo por isso, que é gente boa, é meu amigo e dá desconto mesmo. E vários amigos meus já foram lá e deu desconto. Pode chegar lá e dizer, olha, escutei um doido ali chamado Paulo Roberto, dizendo que eu viesse aqui e pronto. Boa noite, Paulo Roberto. Podemos considerar que o apoio do governador Zema está condicionado a um acerto sobre possível sucessor na eleição de 26. Zema tem planos de ser candidato em 26. Olha, Bolsonaro não ia aceitar esse tipo de coisa agora. Porque é o seguinte, o Romeu Zema parece ser até agora um cara sério. O empresário, dono de posto de combustível, tem outras empresas lá em Minas, candidatou, ninguém conhecia, nunca tinha disputado nada, virou governador de Minas. E veja agora como ele foi reeleito, em primeiro turno. O que foi que ele combinou com o Bolsonaro? Presidente, eu não vou pedir voto para o senhor em Minas no primeiro turno, não vou me empenhar e dizer que o senhor é meu candidato, porque senão eu vou perder voto dos lulistas. Porque tem gente que vota em Lula e vota em mim. E se eu disser, se eu levar o senhor para o meu palanque, aí eles não vão votar em mim. Deixe eu me eleger,
E quando terminar o primeiro turno, se eu me reeleger, aí eu anuncio. Foi o que ele fez. Agora, se ele tem pretensões de ser presidente, eu não sei. Acho que não fez esse acordo, não. Porque, minha gente, tem que entender uma coisa. Lula tem o seu estilo de trabalhar, não tem? Eu tenho o meu, você aí tem o seu, e Bolsonaro tem o dele. E nenhum está errado, porque as pessoas são diferentes. É preciso que a gente entenda isso. Cada pessoa tem seu jeito, sua forma de trabalhar. Romero Rodrigues tinha um jeito de ser prefeito, seu jeito de trabalhar. Bruno Cunha Lima é completamente diferente. Veneziano também teve o seu jeito. Félix Araújo teve um dia, entendeu? É assim. Então Bolsonaro é casca grossa, o jeito dele. Não vai mudar nunca. O cara que já tem 65, 66 anos e tem sua personalidade formada, Bolsonaro é aquilo ali e ele não muda. Não pense que ele vai mudar. Ah, Lula é assim, Lula é assim. E Bolsonaro é assado. Eu sou de um jeito, Araújo Neto é de outro, Dr. Gil Lima do Nascimento é de outro. Nós precisamos entender, tentar compreender isso. Então, não, o que Bolsonaro está fazendo é errado. Ele acha que é certo. O presidente é ele. Quando Lula era presidente, Lula fazia do seu jeito. Hoje Bolsonaro faz do jeito dele. Precisamos entender isso. Eis o X do problema que muita gente não entende, não quer aceitar. Ah, não, eu quero que seja do jeito de quando Lula era presidente, de quando Dilma era. Não vai ser nunca. Porque cada um tem seu jeito. Ricardo Coutinho tinha a sua forma de governar a Paraíba, João Azevedo tem a sua. Ricardo encrencou com a UEPB. João Azevedo é elogiado todo dia na UEPB. Por quê? Ricardo cortou o dinheiro e João deu dinheiro. Vocês estão entendendo? Essas coisas acontecem com a gente, com os amigos, dentro de casa, com a família, na escola, no trabalho. É assim que acontece. A gente entendendo isso, vai viver melhor. Ah, ficou ruim para mim, ficou, mas ninguém é culpado. Todo dia tem gente que fala comigo, rapaz, eu me estrepei. Por quê? Não, com o Romero Rodrigues eu tinha isso e isso na prefeitura e Bruno entrou e cortou. Eu digo, olha, o governo de Romero acabou. O de Bruno começou. Romero nomeou as pessoas que ele quis. Romero tem o seu jeito, o seu estilo, a sua forma. E Bruno tem a dele. Mas eu me estrepei. Consequência de quem depende da política. Se você não dependesse da política, fosse um autônomo, ou você fosse empregado de uma empresa privada, que tivesse ascensão profissional, que fosse subindo os degraus, mudando de função lá dentro da empresa, a realidade era outra. Então a gente tem que entender essas coisas, senão vai viver eternamente brigando, eternamente em conflito. Eu dizia ontem aos amigos, olha, eu acompanho o governo da Paraíba desde Ivan Bichara. Para trás não, mas de Ivan Bichara para cá eu acompanho. E cada governante tem o seu estilo, o seu jeito de governar, o seu jeito de se relacionar com as pessoas, entenderam? É assim. Ah, mas o meu perdeu e, bom, o que entrou que não é o seu, vai ter o jeito dele, o estilo dele. Vamos entender isso, para a gente viver melhor? Quem mais aqui? Rapaz, é mensagem demais, não para de chegar. Olha aqui, Herculano Filho, minha amiga Jovita Maranhão, Alexandre Gomes lá do Amapá, mandou aqui uma foto. São Paulo é rico, pois o PT nunca governou o Estado. Olha, os tucanos, o PSDB, eles ganharam 8 eleições em São Paulo. 8! É a primeira vez que ficam de fora, depois de 8 eleições. Então, isso é um recado. É porque as pessoas não entendem os recados que são dados pelos eleitores, os recados que são dados pelas urnas. Tem que entender, tem que interpretar. Foi dado um recado. PSDB fica fora e chega uma nova geração, um novo conceito da política para disputar com quem? Com o Partido dos Trabalhadores, cujo berço é São Paulo. Lula perdeu em São Paulo, no berço dele. Vocês têm que entender isso. Do jeito que Aécio Neves lá atrás perdeu para Dilma Rousseff no estado dele. São os recados que o eleitor vai dando, porque chega um ponto que cansa. Aqui em Campina Grande, a gente voltar no tempo, aqui não vai crítica pessoal a ninguém. Mas o Grupo Cunha Lima ficou, vocês lembram,
de 1982 até 2004, não foi assim? Foi 22 anos. Aí entrou veneziano, ficou 8. Aí volta o Grupo Cunha Lima com quem? Com Romero Rodrigues, que ficou 8. Aí já vai Bruno agora para 4, já vai para 12. Então são os ciclos naturais da vida. O Império Romano, minha gente, caiu. Não foi eterno. E nem nenhum império é eterno. O Império Russo caiu. É assim. Marcos Farias, um abraço, meu irmão. Muito obrigado, viu? Estamos aqui, né? Pensando nesse Brasil, pensando nessa Paraíba. Essa é a nossa missão. Meu amigo doutor Luiz Inácio, não é Lula lá o candidato não, viu? É Luiz Inácio, advogado aqui, de Campina Grande, sertanejo. A Luiz, 10 anos. Daqui a pouco eu te dou essa resposta, viu, Aloysio? Adalto Marcos, o poetinha, lá em Esperança, boa noite. Emanuel Ivan mandou aqui uma epístola. Daqui a pouco tem o Fluminense contra o Atlético em Goiânia, 7 da noite. Está começando agora, é verdade. O Fluminense é um jogo bom, um jogo ruim. Lá vai. E hoje tem Flamengo e Internacional. Não é? É. Rodrigo Oliveira, Nova Brasília para o mundo. Rodrigo pega pesado aqui. Isso aí tem um certo fundo de verdade, o Rodrigo. É uma coisa de bastidor, mas isso aí foi detectado, sabe? E o pessoal já está prevenido. Araújo Neto mandou aqui: meu primo Bolsonaro é o maior. Fala isso para o Wilson Siqueira. Está falado. Doutor Gildo Lima do Nascimento, confirmando aqui a audiência. Gildo, estou com saudade, hein? A gente demora a se ver, bate uma saudade danada. Mas é isso. Olha aqui, em 3 cidades brasileiras, 3, Lula e Bolsonaro empataram, tiveram exatamente a mesma quantidade de votos do domingo passado. Não é coincidência? Veja só. As cidades foram Alecrim, é uma cidade do Rio Grande do Sul. A outra é Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul. E a terceira, Ribeirão do Sul, em São Paulo. Veja só que curiosidade. Em Alecrim, no Rio Grande do Sul, Lula e Bolsonaro tiveram exatamente 2.095 votos cada um. No Mato Grosso do Sul, na cidade de Coronel Sapucaia, 4.254 votos para Lula, 4.254 votos para Bolsonaro. E em Ribeirão do Sul, São Paulo, cada um teve 1.452 votos. Meu amigo, empate, viu? Literalmente empate. São 5.570 municípios no Brasil. Houve empate nessas 3 entre os 2 candidatos. Além das cidades em que empatou com o atual presidente, Lula foi o candidato mais votado. Para você que gosta de números, de curiosidade, Lula teve mais votos em 3.376 cidades, 3.376. E Bolsonaro ganhou em 2.191. Números do primeiro turno. Nenhuma cidade do Brasil registrou domingo passado outro candidato vencedor para a presidência da República que não fosse Lula ou Bolsonaro. Ou seja, nem Tebet, nem Ciro, nem o padre Kelmo, nem a onça Soraya Tronic, ninguém ganhou em nenhuma cidade sem ser Lula ou Bolsonaro. No primeiro turno da eleição, lá em 2018, eu fiz esse levantamento hoje também, Bolsonaro empatou em uma única cidade com o então candidato do PT, Fernando Haddad. Foi na cidade de Amaporã, no Paraná, onde cada um teve 1.191 votos naquela oportunidade. Esse ano, Lula venceu a eleição lá, nesse município chamado Amaporã, no estado do Paraná. Pois é, são curiosidades da eleição, para você tomar conhecimento desse nosso bate-papo aqui. São 19h06 na Paraíba, 7h06, para a gente concluir essa primeira parte do programa. Tem aqui 2 informações. A primeira delas é que
estimulado talvez, ou inspirado, melhor colocando, pelo que vê na televisão, um moleque de 15 anos de idade chegou hoje numa escola em Sobral, terra lá do Ciro Gomes, no interior do Ceará, meteu bala para cima, feriu 3 colegas. Felizmente ninguém morreu até agora, mas tem uma das pessoas atingidas que está em estado grave porque foi baleada na cabeça. O moleque atirou na cabeça de 3 colegas de escola. Em 2 os tiros pegaram de raspão e num pegou no micoco, como a gente diz aqui. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que o garoto alcançou essa arma que estava na sua própria residência, onde não sei se o pai ou alguém da família é um CAC, como nós chamamos. CAC é a sigla de colecionador, atirador e caçador, CAC. Inicialmente a polícia informou que essa arma pertencia ao pai do garoto, mas ao checar as informações da arma descobriu que ela pertence a uma terceira pessoa. O pai do menino que atirou nos outros e dono da arma, seria o dono, foi até a delegacia prestar depoimento. Os disparos ocorreram na Escola Estadual de Ensino Médio Professora Carmozina Ferreira Gomes, bairro de Sumaré, cidade de Sobral. Dos 3 jovens feridos, um estava até o meio da tarde de hoje entubado em situação grave. Conforme a assessoria de imprensa da Santa Casa de Sobral, médicos conversavam com familiares para explicar os próximos procedimentos. Maluquice, não é? Olha, arma em casa, minha gente, é um negócio muitíssimo sério. Muitíssimo sério. Vocês sabem, eu nunca neguei isso. Eu, desde que fui para o Exército, e me acostumei, me habituei à arma de fogo, toda a vida eu possuí arma. E quando tinha criança em casa, eu nunca jamais deixei essa arma ao alcance da criança. Nunca, em hipótese alguma. E quando a criança foi crescendo, eu fui dizendo para que serve uma arma, como a arma deve ser utilizada, os perigos da arma. Tudo isso eu fiz para evitar problema. E é o que qualquer adulto deve fazer. Primeiro, não deixar a arma, em hipótese alguma, ao alcance da criança. E depois que essa criança for crescendo, você ir ensinando o que é uma arma, que não se deve mexer, que, entendeu? Se deve ter as cautelas todas. Muitos acidentes com a arma ocorrem quando o cara vai fazer a manutenção, a limpeza. Normalmente a arma municiada, meu amigo, é tiro e queda. Como dizia a minha avó, o cão atenta. E brincadeira com a arma também, nem pensar, nem em sonho. Determinadas coisas assim. Agora, deixar a arma ao alcance de uma criança, aí não dá, né? A arma de fogo, ela sozinha não mata ninguém. Do jeito que um carro sozinho não mata ninguém, a não ser que você não puxe o freio de mão e ele saia, mas não por vontade própria. Vai ser negligência de quem não adotou os procedimentos corretos. A arma de fogo, arma branca, nenhuma arma mata ninguém sozinha. É preciso que alguém acione, que alguém tenha o desejo de fazer alguma coisa com a arma, que vai manusear. É preciso que a gente entenda isso. A arma de fogo, na minha visão, serve para defesa. Defesa. Não para você sair se exibindo ou para ir atacar alguém. Não. E defesa num caso extremo. E outra coisa, quem possuir arma de fogo, só saque a arma em última instância, se for para atirar. Não saque uma arma para fazer pantin, não, porque alguém vai tomar aquela arma diante da ameaça e pode matar você com sua própria arma. São coisinhas assim que a gente vai se acostumando. E a última notícia, antes do intervalo, eu dou com tristeza a exemplo de uma que eu dei há alguns dias aqui, em relação a um ex-jogador chamado Caio Ribeiro, que hoje é comentarista da Rede Globo. Caio é um menino bom, todo mundo sabe, todo mundo da imprensa sabe. Um cara que nunca arranjou confusão com ninguém, encrenca com ninguém, fino, educado, jogou aqui no Brasil, jogou no exterior. E todos nós da mídia sabemos que ele é de uma família rica lá de São Paulo. E, ultimamente, ele vem perdendo o que conquistou como jogador de futebol. Penhorou bem, lá vai, não pagou dívida, leilão, e eu dei uma notícia em relação a ele,
muito triste porque um bem dele foi leiloado. Ele perdeu, deu como garantia de alguma coisa, um banco lá, um empréstimo e perdeu. Agora foi a vez de Cafu. Lembra de Cafu? Jogador de São Paulo da seleção brasileira, campeão do mundo em 94 e em 2002 pela seleção. Pois bem, Cafu perdeu um imóvel no leilão que foi realizado por determinação judicial em razão de uma dívida dele de 11 milhões de reais. Foi no dia 22 agora de setembro, o juiz Bruno Paes deferiu a carta de arrematação do imóvel aos novos proprietários. O imóvel é um sobrado de 154 metros de área construída, localizado no condomínio Vila do Rócio, no Morumbi Sul, em São Paulo, área de ricos. Um perito avaliou o imóvel em 662 mil, mas essa casa acabou sendo leiloada, arrematada por metade desse valor, 332 mil. O leilão foi realizado em um processo aberto por uma empresa em fevereiro de 2018, vem se arrastando desde lá. Na realidade, a ação foi contra a empresa do Cafu, Cap Penta International Football Player. Cap de capitão e Penta de quinto título, não é? Outros imóveis de Cafu foram penhorados durante o processo. O ex-jogador tentou impugnar o leilão, argumentando na justiça que houve irregularidades no procedimento, citando entre essas irregularidades o valor da comissão do leiloeiro e o fato de o pagamento ser realizado de forma parcelada. Disse também que a ação que gerou a penhora dos seus bens possui diversos vícios formais e processuais. Afirmou que a justiça realizou a penhora de todo o seu patrimônio, cometendo um verdadeiro excesso. Questionou ainda a avaliação dada pelo perito a alguns dos seus imóveis. A justiça não aceitou as argumentações e o imóvel vai mesmo ser transferido para quem arrematou em leilão. Eu lamento muito, porque, olha, jogador de futebol, em regra, termina liso, entendeu? Às vezes pior do que quando começou a carreira. Por quê? Se empolga, se associa a pessoas mal intencionadas, não tem noção de valor dos bens, entendeu? E faz investimentos mal feitos, ganham muito dinheiro e depois terminam liso. Olha a situação de Pelé hoje. Pelé está doente, cadeira de rodas e liso. Parece mentira, né? Pelé está liso. Dizem, ele próprio revelou, que muitos dos seus sócios roubaram, enrolaram. Ele não tinha noção. Vita Sai, Café Pelé, não sei o que, ganhava dinheiro no mundo todo e os caras roubaram tudo, levaram tudo. Então Caio Ribeiro está liso, alisando, Pelé está do jeito que está e agora Cafu também desse jeito. Ao contrário, a gente vê aqui o caso de Hulk. Hulk se aproximou de pessoas que lhe orientaram para o bem. Ele soube fazer investimentos, cabeça no lugar e pés no chão. Aqui e ali levou uma cabeçada. Eu sei de umas 2 cabeçadas que Hulk levou, mas coisa pequena, não de levar muito dinheiro, mas levou. Tem um caso aqui do Marcelinho Cangula, o velho Marcelinho Paraíba. Levaram muita coisa dele, além dele ter torrado muito, muita gente enrolou também. O cara estava lá na Alemanha, não sabia valor de nada aqui, não tinha noção. Aí mandava dinheiro, dizem para alguns, eu soube isso de colegas dele, de amigos dele. Uma coisa que aqui custava 10, ia gastar 10 mil, o cara ligava para ele e ele dizia, quanto é? 50. Pediam para ele 5 vezes o valor que a coisa custava aqui, e ele não sabia, mandava, terminou e praticamente alisou. Ele foi um cara rico que não está mais rico, né? Vive bem, mas não tem mais a riqueza que já possuiu. Então eu fico muito triste com essas situações, mas serve de exemplo para outras pessoas. São 7h16, vamos a uma pequena pausa e a gente volta já já com a parte final do Cidade em Revista. Então, meu amigo e minha amiga, não saia daí. Eu garanto para você que o intervalo é rápido mesmo.
Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar, os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Num ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig, de 1960, foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022 IBGE. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça.
restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Você ouve a rádio Camisa 10, a melhor seleção musical. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis, a contabilidade sem atropelos. Hora certa. 19h23 na Paraíba, 7h23 agora. De volta, meus amigos, o João Alcântara confirma aqui a audiência lá nas Malvinas. Um abraço, João, muito obrigado pela audiência de sempre. Fluminense 1-0, diz aqui Emanuel Ivan. Marcos Soares, chegando para encerrar o programa, tá certo. Depois você vai escutar aí pelas redes sociais. Paulo, para quem sobrar essa ocorrência fatídica daqui para frente nessa campanha? Sabe Deus, né, Walter? O meu amigo Aloysio, 10 anos, perguntou por onde anda Luísa Erundina, a paraibana que foi prefeita de São Paulo. Olha, Erundina foi eleita mais uma vez deputada federal aos 87 anos de idade. Ela deu entrevista, eu escutei na Rádio Jovem Pan, dizendo que foi o último mandato que ela disputou. 87 anos de idade, meu amigo. Aliás, tem uma curiosidade também, é que Eduardo Suplicy, que era vereador, é vereador em São Paulo, se elegeu deputado federal. Mais de 800 mil votos, ou melhor, deputado estadual. Ele foi o deputado estadual mais votado de São Paulo. Mais de 800 mil votos, viu, com 81 anos. Erundina teve 113.900 votos. Eu lembro que, pelo Partido dos Trabalhadores, Erundina se elegeu em São Paulo em 1982. Em 86, ela foi eleita deputada estadual. Suplicy começou a carreira política como deputado estadual em 78, pelo MDB. Em 85, já no Partido dos Trabalhadores, ele perdeu a eleição para a Prefeitura de São Paulo. No ano seguinte, disputou o governo paulista, perdeu também. Já em 88, ele foi o vereador mais votado, chegando à presidência da Câmara Municipal. Suplicy também foi vereador mais votado em 2016 e em 2018 ele obteve 167 mil votos. Bem votado, né? Suplicy, deputado estadual. Erundina continua federal. Erundina morou em Campina Grande, e vocês sabem que ela é de Uiraúna, sertão do estado, conterrânea de Dagoberto Pontes, conterrânea de José Neumann e Pinto, conterrânea de Dom Luiz Gonzaga Fernandes, saudoso Dom Luiz, né? Era de Uiraúna. Erundina morou em Campina Grande, morou na Casa do Menino, lá em Santo Antônio, onde eu estudei, Colégio das Freiras, e morou aqui no São Vicente de Paulo, também no Açude Velho. Curiosidades. Em cima disso, vamos à coluna política de hoje. Como foi o meu papo com a Anchieta Araújo, se você não teve oportunidade, vai saber agora o que foi que nós conversamos hoje.
falar sobre política, e quem mais entende desse assunto está aqui comigo nos estúdios. Paulo, boa tarde. Boa tarde. Hoje é meio-dia, mais ou menos. Tem uma música na época era Jorge Ben, não era Jorge Benjor. Sim. Lá na década de 70, o título era Os Alquimistas Estão Chegando. Lembra dessa? Sim. Aí o que posso dizer agora a você? Os bastidores estão fervendo. Imagino que também, viu? Nunca ferveram tanto, viu? Pois é. E daqui para frente, a tendência é que essa temperatura suba cada vez mais. Mas antes da gente destacar os pontos da política da sucessão nacional da campanha presidencial, conforme conversamos ontem nesse espaço, o Sargento Neto, vereador de Campina Grande, foi eleito deputado estadual. Ele estava eleito presidente da Câmara para os anos de 2023 e 2024. Hoje de manhã ele renunciou, uma vez que ele vai para a Assembleia, para que a Câmara processe uma nova eleição. Temos aí um takezinho da fala do Sargento Neto, Vitor Gabriel. Presidente, eu quero oficializar aqui meu pedido de desligamento. Com a palavra o vereador Sargento Neto. Ofício 015-2022 do Gabinete do Sargento Neto. A Sua Excelência, o senhor Marinaldo Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande. Assunto: renúncia do cargo de presidente da mesa diretora para o segundo biênio. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência, com fulcro no artigo 51 do Regimento Interno, renuncio o cargo da presidência da mesa diretora para o segundo biênio na eleição realizada em 1º de janeiro de 2021, tendo em vista que irei assumir o cargo de deputado estadual no ano de 2023, respeitosamente, Sargento Neto, vereador de Campina Grande. Quero aqui, senhor presidente, agradecer a todos os vereadores que no início da legislatura depositaram um voto de confiança no Sargento Neto para presidente da Câmara para o segundo biênio. Sou grato a cada um de vocês. É o que manda o rito. Cumpriu o script. Vai ser deputado estadual. A gente deseja toda a sorte do mundo. É um cara legal, um homem humilde, um homem religioso, temente a Deus e que vem fazendo um bom trabalho, tendo esse trabalho reconhecido pela população, pelo eleitor. Porque a base da votação dele foi Campina Grande. Campina Grande foi o mais votado. E aí abriu espaço para a reeleição de... Pimentel Filho assume que é o primeiro suplente. No caso da presidência da... Pode ser o Marinaldo Cardoso, que outros devem se candidatar. Mas a tendência para esse de hoje, claro que tudo isso depende de uma articulação, é que Marinaldo Cardoso proponha mais 2 anos de mandato aos seus pares, se isso for da vontade deles que aconteça. E Pimentel Filho fica vereador titular com a ida de Neto para a Assembleia Legislativa. Sempre assim, os suplentes ficam torcendo pelos vereadores para são candidatos, porque... Torcendo para se eleger, né? E em outros tempos dizem que tinha uns que torciam para que o titular morresse, mas não é o caso de hoje, não. A gente apenas está lembrando coisas do passado político. Tomara que não seja mais. Teve casos até nesse Brasil onde o suplente mandou matar o titular. Nós tivemos casos. Infelizmente, essas coisas acontecem na política. Segundo turno da sucessão presidencial. Brasília está literalmente pegando fogo. Ontem, conforme nós tomamos conhecimento, o presidente Bolsonaro anunciou 3 adesões de peso à sua candidatura. Temos aí uma foto. Os governadores de Minas, Romeu Zema, o Rodrigo, que é do Rio de Janeiro, e o Rodrigo de São Paulo. Rodrigo Garcia, né? Garcia e o Cláudio, que é do Rio de Janeiro. 3 governadores de peso. Lembrando que esses são os 3 maiores colégios eleitorais do Brasil e que aí estão 41, 42, 43% do eleitorado brasileiro. Sabemos, Anchieta, que não significa que toda a população vai votar. Que a transferência de voto é total. Mas aí é aquela história da atmosfera do clima. É melhor você anunciar adesão do que defecção. Na política, vencem aqueles que sabem multiplicar e somar. Quem subtrai ou divide fica fora de esquema. E é importante a gente dizer, porque, olha, tem uma divisão tão grande e terrível na mídia nacional que para determinado grupo da imprensa, tudo que for para Lula é bom e tudo que for para Bolsonaro é ruim. E o contrário também acontece. Cabe a nós dizer que as adesões, todas elas são importantes para qualquer candidato, para um lado e para o outro. Cada um que busca as suas. E veja que, enquanto Bolsonaro estava aí, Lula foi conversar com frades franciscanos ontem. E Janja Silva, Rosa, chegou com uma imagenzinha de São Francisco aí. Eu tenho até uma imagem dessa de São Francisco, que foi presente da minha mãe. E estava Lula conversando com os frades franciscanos. Era o dia de São Francisco. Tem toda uma simbologia nisso aí. Janja com o Santinho. E Lula dizendo mais, olha, ganhei de Chico Buarque com a imagem de São Francisco
em tamanho real e quero que os senhores vão lá na minha casa qualquer dia fazer a bênção da imagem. Quer dizer, vale tudo em busca de apoios nesse instante. E todos eles são importantes. Uns mais importantes, outros menos importantes, mas isso acontece. E Lula também teve a adesão do PDT, do Ciro Gomes. Ciro fez um pronunciamento gravado, não esteve lá, uma adesão assim, meia pedra e meio tijolo, como a gente diz aqui no Nordeste, mas de todo modo o PDT foi, Carlos Lupe estava lá, o presidente tem toda uma representatividade. E o MDB divulgou agora há pouco, às 11 horas da manhã, uma nota oficial dizendo que não indica Bolsonaro nem indica Lula, liberando os diretorianos de todos os estados para que usem a consciência e tomem a melhor decisão. E às 4 da tarde deve sair a posição oficial de Simone Tebet. Que deve apoiar Lula, né? É a tendência, né? E hoje também tem antes de entrar aqui no estúdio, eu vi nas redes sociais uma posição do Fernando Henrique Cardoso, né, do ex-presidente. Deve sair, agora pelo menos nós tivemos de Aloysio Nunes Ferreira, nós tivemos outro de José Serra, hipotecando apoio também a Lula. Fernando Henrique Cardoso declarou apoio a Lula. São pessoas que vão se posicionando e que têm um peso. Toda adesão é uma coisa boa para qualquer candidato. Agora, em relação a Simone Tebet, achei até bom que a gente diga também que Simone tem pretensões para 26, todo mundo sabe. Isso. E no momento em que ela hipotecar, porque Lula, o staff de Lula, aí você vê imagens de Ciro e da Simone, o staff de Lula estava tentando agora de manhã, e houve uma ligação de Janja, olha o bastidor aí, de Janja para Simone, querendo que ela se dirija para declarar apoio a Lula, como os governadores fizeram ontem com Bolsonaro. E ela disse, não, por enquanto não, deixa sair a nota do MDB, por volta das 4 da tarde é que eu vou me definir, e ela não confirmou se vai presencialmente ou se manda alguma coisa gravada. Parece que tem um encontro também de Lula com os governadores, né? Exatamente, com os MDBistas de vários estados, entre eles o veneziano Vital do Rego, que viajou agora de madrugada, já está em São Paulo para esse encontro também, e logo mais com o ex-presidente Lula. E pode ser até que se encontre lá com o João Azevedo também no mesmo encontro, né? Quem sabe mais? Provavelmente. O Senado brasileiro aprovou ontem um projeto um tanto quanto esquisito, pelo menos no meu entendimento. É a história de que prefeitos e governadores podem usar a sobra do dinheiro que veio para o combate à Covid para pagar os salários dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Agora, cadê essa sobra? Existe essa sobra? Tem dinheiro sobrando? A essa altura? Vai dar para pagar até quando? Então, é uma coisa que ainda vai para a Câmara dos Deputados. A votação foi unânime, 62 senadores votaram e todos votaram pela aprovação. Aqui da Paraíba, Daniela Ribeiro e Veneziano votaram, Dona Nilda Gondim esteve ausente, mas eu fiquei perguntando a mim mesmo, peraí, autoriza governos estaduais e prefeituras a pagar o salário com a sobra do dinheiro que veio do Ministério da Saúde para a Covid. Tem sobra? Essa é a grande questão, né? E ainda vai para a Câmara, mesmo assim. E os enfermeiros, enquanto isso, estão esperando esse salário que foi sancionado lá em julho pelo presidente da República. O Supremo, como a gente sabe, suspendeu e até agora nada. Parece, para lembrar o nosso saudoso Humberto de Campos, essa decisão de ontem do Senado, embora seja com a melhor das intenções, parecia aquela coisa de chuva no mar, serve para quê? Dançar com a irmã, serve para quê? Pois é. E no plano local, pipocou de novo a cisânia no PL, Partido Liberal. O deputado Wellington Roberto, que é o presidente da legenda, desautorizou, não vou dizer proibiu, mas desautorizou Nilvan Ferreira e o Cabo Gilberto se posicionaram oficialmente sobre o partido. Quem fala é ele e acabou a história. Eita! E todo mundo não está esperando o posicionamento de Nilvan. Para quem Nilvan vai apoiar e tal, o Wellington Roberto disse, dedinho aqui, não, quem se posiciona sou eu. E eles não estão autorizados a falar pelo partido. Em nome do partido? Não, de jeito nenhum. Quem fala é ele. Enquanto isso, Pedro Cunha Lima, procurado ontem pela imprensa, é Bolsonaro ou é Lula? Ele disse, é a Paraíba, o meu foco é a Paraíba. A mesma posição que eu externei durante o primeiro turno, vou externar agora, mas está sendo cobrado. E já tem um comitê na Avenida Manuel Tavares, eu passei agora de manhã e vi, sabe como é que é? Bolsonaro Pedro. Inclusive já tem adesivos aí. Mas tem adesivo do Jorge Lado. Tem Lula e Pedro e tem Bolsonaro e Pedro. E ele quer os votos dos dois. E Pedro não está errado aqui para nós. Agora, os de um lado e do outro é que querem que ele se posicione. Fazer o quê? Eu acho que agora ontem também teve uma reunião, a fotografia já está nas redes sociais, do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, com Arthur Bolinha, Sargento Neto, que nós vimos agora, todos dizendo que vão votar em Bolsonaro. Mas Pedro não.
Pedro, por enquanto, disse, não, eu quero pensar na Paraíba e acabou a história. Hoje também tem previsão de uma reunião do governador João Azevedo com os membros do Partido Republicanos. O Republicanos foi o partido que mais elegeu deputados federais e deputados estaduais. Então tem peso nisso aí. Esse partido já está com o João, mas é claro que ele quer afinar o discurso e traçar metas para esses dias que restam ainda. Né? Porque todo mundo... Os caras já estão eleitos, os deputados agora vamos... Há uma tendência de quem já está eleito de... né? Puxar o freio de mão, já estou eleito aqui, já estou tranquilo. Enfim. Mas tem aqueles que agora dizem, não, já estou eleito, eu estava preocupado com a minha campanha, agora eu vou me dedicar a outra. Tem esses casos também. E a pergunta de hoje, boca maldita, calçadão da Cardoso Vieira. Como você, o pessoal aposta tudo. Será? Não. Por que é que tem gente que não se reelege, governadores ou prefeitos? É bom lembrar que para a presidência da República, todo mundo até hoje que tentou a reeleição conseguiu. Todo mundo. Fernando Henrique, Lula. Desde a redemocratização que todo Desde que Fernando Henrique criou a reeleição, ele próprio se reelegeu, de lá para cá todo mundo. Aqui na Paraíba, só quem não se reelegeu foi José Maranhão, naquela junção de Cássio com Ricardo em 2010, que o Ibope deu vitória, boca de urna de Maranhão, e Ricardo Coutinho estava eleito. Mas aí a resposta, pelo menos na minha concepção, é a seguinte: ou o governante é muito ruim para que a população rejeite, ou ele não sabe articular. Sabendo articular, é muito difícil quem está no poder perder. Eu já disse isso várias vezes no rádio. Se você, aqui no Brasil, estando no poder perdendo a eleição, é uma dessas duas situações aí. Você vê esse caso lá de São Paulo, desse apoio, por exemplo, de São Paulo. O Rodrigo Garcia foi apoiar Bolsonaro. Não, mas ele era tucano e tal. O problema é que ele ficou fora do segundo turno. Ele ficou magoado com tucanos que não o apoiaram, quando todas as pesquisas davam que o Rodrigo Garcia poderia ir para o segundo turno com Fernando Haddad. Era aquela luta dele com o Tarcísio Freitas ali, para quem ia. E ele não foi. Então, digamos, é uma espécie de vingança. Ele disse, eu vou para Bolsonaro. E qual é o peso que isso tem? A máquina do governo de São Paulo. Isso. Anchieta, o orçamento do Estado de São Paulo só pede para o orçamento da União Federal. É muito dinheiro, é muito caro, é uma estrutura fabulosa. É uma coisa monstruosa. E as pessoas podem dizer, e ele pode botar isso à disposição da campanha de Bolsonaro? Não deve, mas todo mundo faz. A gente sabe e não disso. bota publicamente, mas a gente sabe nos bastidores. Não, mas tem secretário que de ontem para cá anunciando que está deixando o governo, entre eles o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Garcia quer saber disso, ele já vai sair do governo mesmo, de todo jeito. Quem quiser sair, saia. Ele, se quiser, coloca cabos à disposição, faz o esquema e Bolsonaro sendo reeleito mais tarde, quem sabe ele vai ter algum quinhãozinho no governo. Sim. É isso. É isso aí, Paulo. Então até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã tem. Foi o papo de hoje com a Anchieta Araújo, lá na Rede ITA. O nosso bate-papo sobre política é sempre por volta do meio-dia. Emanuel Ivan, Paulo Fluminense 2-0. Silvio Alencar nas Malvinas. Meu boa noite, obrigado pela companhia. Acho que ainda tem aqui, tem. Paulo, essa operação policial prendeu 7 pessoas e só uma ficou presa. Como explicar? Olha, a polícia obtém do Poder Judiciário um mandado de prisão, ou de busca e apreensão, ou as duas coisas. Vai lá, prende e ainda faz uma busca. Chega lá e encontra um monte de gente dentro de uma casa. Leva todo mundo para verificar na delegacia quem tem culpa no cartório e quem não tem. Isso não é errado. Entendeu? Espancou alguém, bateu em alguém? Não. Conduziu. Quando chega lá, o delegado faz a triagem, pega o CPF de cada um, impressão digital, puxa aqui, não tem problema, não tem. Aí vai liberando, não tem problema nenhum. Isso a gente, na linguagem policial, a turma diz que é o seguinte: é você estar na hora errada, no lugar errado. Você está na companhia de alguém que assaltou um banco, foi o caso. Então vamos levar para ver se tem alguma coisa a ver. O trabalho policial, minha gente, é muito difícil, é muito complicado. As pessoas criticam, em regra, criticam muito os policiais, né? Acham que tudo que a polícia faz está errado, e não é assim. A polícia erra também? Erra, porque a polícia também é feita de seres humanos, mas a polícia acerta muito mais do que erra. Marcelo Robson Vitorino, boa noite. Oi, Ivandro Lima, esta criatura que você botou aqui o nome, dizendo que ela vai dirigir a Câmara Municipal de Campina Grande, essa pessoa, Jamé, viu? Jamé, ninguém quer ver nem de longe, entendeu? Pelo histórico. O histórico é muito ruim. Você sabe que o histórico se refletiu agora, né? Na recente eleição também. O que é que eu tenho mais aqui?
João Azevedo esteve com o veneziano hoje, sim, na mesma sala, lá em São Paulo. Lula convidou os dois. Os dois foram para lá. E Lula já disse mais, eu quero todo mundo junto no palanque comigo lá na Paraíba. Como é que isso vai ser feito e as justificativas, as explicações que vão dar, não é comigo não, meu amigo. É eles lá que vão dar as explicações. Ou melhor, nesse caso é veneziano, né? Se veneziano for para cima do palanque, espera Lula no palanque de João, ele é quem vai ter que dizer por que estava com João, depois criticou João e tal, aí não sou eu. Eu apenas divulgo os fatos aqui. Os dois estavam hoje na mesma sala. Eu vi as imagens dessa reunião. Valdênio, boa noite, muito obrigado pela audiência. São 7h42, professora Giovita Maranhão. Tenho eu a impressão que está chegando a hora da gente pedir as bênçãos para todas as pessoas que acompanham o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado e eu vou lembrando daqui que jamais teremos outra quarta-feira com a data de 5 de outubro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia número 277 do ano, 277. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 88 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Na sequência da programação da Rádio Camisa 10, vem aquela seleção musical caprichada para que todos nós possamos acompanhar canções que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. Eu marco encontro com vocês para amanhã, por volta do meio-dia, quando estarei com a coluna política na Rede Ita, bate-papo com Anchieta Araújo. E às 18 horas eu quero estar de volta em mais um Cidade em Revista. Então, minha gente, obrigado, boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.